Alô, nação rubro-negra, meu nome é Celso do canal Soflá do Urubu. Aqui vocês sabem, o papo é reto. Finalmente essa novela acabou. Vai acabar o assunto predileto de todos os youtubers e jornalistas desse país. Hashtag fora Paulo Souza, nunca mais. Alegria total. Meu Deus do céu, já não aguentava mais esse assunto. Era toda live, todo o programa de YouTube, fora Paulo Souza incompetente, Paulo Souza isso, Paulo Souza aquilo, já estava por aqui. Eu não aguentava mais esse assunto, vamos falar de futebol, né? E agora chegou Dorival travestido de São Judas Tadeu, né? Porque só o santo das causas impossíveis pode ajudar o Flamengo agora. E eu não falo isso por achar que o Dorival não seja capaz, muito pelo contrário, eu gosto muito do Dorival. Eu acho que dos técnicos brasileiros ele é um dos melhores. A maneira como ele coloca os times dele para jogar é uma maneira ofensiva, com variações táticas. São muito interessantes os times do Dorival Júnior. Mas o problema é aquele problema que eu falei no vídeo anterior, né? Quando nós estávamos falando da contratação dos vários técnicos, eu nem citei o Dorival, que eu achei que ele não viria, porque ele tinha sido demitido por essa mesma diretoria, tinha colocado processo contra o Flamengo, então achei até que ele não viria, né? Mas que bom que ele veio, melhor do que Cuca e melhor do que talvez buscar hoje um técnico estrangeiro. Ia levar 1, 2 semanas para chegar, para ter visto de trabalho, para poder estar no campo, não teria tempo de treinamento, teria tempo de nada. Então acho que dos males o menor, né? Dorival é um bom nome, é realmente um bom nome, né? Mas ele não vai fazer milagre, né? Ele não tem como fazer milagre. Eu vou passar aqui algumas ideias de como é que ele pode ultrapassar esse momento e dar ao Flamengo uma sobrevida nas Copas e, quem sabe, até avançar, melhorar a performance do time no Campeonato Brasileiro. Mas antes de eu falar sobre esses assuntos, eu gostaria de contar com o seu like, se inscreva, compartilhem esse vídeo e comentem aqui para que eu possa entender o que você pensa desse assunto. Qualquer técnico que fosse, e o Dorival é muito bom para isso, ele vai ter que administrar os egos dos jogadores, né? Eles acham que são a última bolacha do pacote desde 2019. A falta de empenho desses jogadores nos últimos jogos, alguém poderia pensar, isso aí é porque eles não gostavam da metodologia do Paulo Souza, né? Mas também eles não gostavam da metodologia do Renato Gaúcho, eles não gostavam da metodologia do Rogério Ceni, não gostavam da metodologia do Domi, ou seja, eles se tornaram os donos do time. Só podem trabalhar com eles aqueles que eles gostarem. Essa a fórmula? Não creio que seja. Então eu acredito que o Dorival terá que realmente identificar quem são essas maçãs podres, que nós meio que sabemos, né? E administrar essas maçãs podres. Porque quando chega é tudo lindo, é tudo maravilhoso, o técnico é ótimo, a metodologia dele é muito bom, ele sabe lidar com os jogadores, enfim, todos aqueles elogios que todos falam assim que o técnico chega. Ele tem um bom currículo, isso todos nós sabemos. Mas vai passando o tempo e eles vão se rebelando, aqueles que não são usados com mais frequência começam a criar seus grupinhos de resistência, vão minando o trabalho do técnico e o técnico acaba saindo do time. Então, essa talvez seja a maior barreira que o Dorival Júnior tenha que quebrar. A segunda é a falta de treinos. Não pensem que o Dorival Júnior, um treinador que aplica sistemas táticos intuitivos, que ele vai chegar e vai querer que o time jogue como jogou em 2019. Isso não vai acontecer. Embora eu entenda que o Dorival Júnior ele tenha boas formações e estratégias de jogo, elas não têm semelhança com 2019. Nenhum técnico, a não ser o próprio técnico Jorge Jesus, tem os mecanismos treinados e desenvolvidos
para aquele modo de jogo. Nem aqueles treinadores que o próprio Jorge Jesus sugeriu para que o substituísse, como é o caso do Jardim, o Carvalhal. São parecidos, mas não são iguais. Nós vamos ter que entender que ele não vai fazer jogar igual. Porém, o jogo do Dorival Júnior é um jogo complexo. Ele tem muito de posicional. O Dorival Júnior, ele gosta de adotar um 4-3-3 com variação no 3-2-4-1. Ele gosta de usar muito a amplitude com os laterais. E se não tem os laterais, ele, com essa característica de amplitude, ele usa muito a amplitude dos ponteiros agudos que entram pelas laterais, ampliando o espaço, né, e dando profundidade, e com jogadores entrando pelo meio, pode ser laterais, pode ser os volantes. Quer dizer, muito parecido com a maioria do que as equipes têm mais sofisticadas têm adotado. Então, se os jogadores não estavam entendendo o que o Paulo Souza, Domi, Rogério Ceni, qualquer um dos técnicos faziam, muito menos vão entender agora, né? Se eles passarem a entender, vai ficar muito claro que quem estava minando o time eram os jogadores. Porque não é igual, porque cada técnico tem a sua maneira de treinar, cada técnico tem os mecanismos que utiliza para fazer com que o time chegue ao gol. Porém, a distribuição, o formato de jogo, as interações, as inter-relações que os jogadores têm que ter para chegar lá, elas são muito parecidas. Então, vamos ver. A aplicação dessa metodologia vai ser o outro desafio do Dorival Júnior para fazer com que o time jogue. Ele não vai ter tempo para treinar e muito vai ter que ser na conversa. E esse sim vai ser o desafio dele fazer com que jogadores que aparentemente não conseguem entender absolutamente nada do que o técnico diz, consigam compreender na conversa o que o Dorival quer do time. É claro que a boa vontade com ele no início vai ser grande, então eu acredito que pode ser que ele supere essa barreira. O terceiro e último ponto que o Dorival vai ter como obstáculo é a própria torcida do Flamengo. Inicialmente a torcida vai abraçar, está todo mundo feliz, está todo mundo alegre. Não é normal que ele chegue e com 2 treinos transforme o time. Isso não é normal. O Flamengo vai ter vitórias, vai ter derrotas, e aí, nas derrotas, é que nós temos que ver como a torcida vai absorver isso. Porque, lembre-se, nós temos 40 milhões de treinadores nesse país que torcem pelo Flamengo. Esses 40 milhões têm alguns representantes que têm o microfone na mão e que acham que entendem mais de futebol, né, do que o técnico que lá está. O técnico não terá a opção, o Dorival não terá a opção de barrar um Bruno Henrique, por exemplo, que está mal, e colocar, sei lá, o Ayrton Lucas mais espetado ali na esquerda, com o Felipe Luiz atrás fazendo uma linha de 3. Vão chamar ele de teimoso, de burro, de isso, daquilo, aquilo outro. O professor Pardal, não é verdade? Então, no momento em que, em um jogo, ele optar por botar, por exemplo, o Rodinei na ponta direita, as pessoas vão dizer, poxa, mas a gente já sabe que o Rodinei não dá resultado. Mas só que o técnico ele não tem a opção, porque quem sabe mais do que ele tem a opinião pública acreditando que existem competentes nos microfones ao invés nos campos. E aí a história vai ser a comparação com 2019. Mas se fosse o Jesus, não seria assim. Se fosse o Jesus, o resultado seria outro. Se fosse Jesus, não empataria com o Cuiabá. Se fosse Jesus, não seria eliminado da Copa do Brasil. E assim vai. Então, o grande obstáculo do Dorival Júnior, o terceiro grande obstáculo do Dorival Júnior, vai ser a superar essa provável resistência que terá daqui a uns 4 ou 5 jogos. Que ele vai ser taxado de incompetente, professor Pardal, não serve para o Flamengo, não tem tamanho para o Flamengo, e assim vai. A história a gente já conhece.
vocês podem ficar com esse vídeo e gravar daqui a 2, 3 meses, vamos ver. Se for eliminado, que é uma possibilidade, não quero, mas é uma possibilidade, contra o Atlético Mineiro e contra o Tolima, aí, meu amigo, o namoro acaba mais rápido do que esses 2 meses. Mas vamos ver, vamos torcer para que o Dorival, travestido de São Judas Tadeu, consiga, através da motivação, de uma conversa, eventualmente de alguns treinos e até mesmo uma boa vontade dos jogadores, consiga suplantar esse momento, né? O Dorival ainda não se sabe se ele vai dar treino para o time na sexta-feira para encarar o Internacional. Provavelmente, mesmo que dê, é muito pouco. O máximo que ele pode fazer é um acerto de posicionamento de jogador, nada mais do que isso. Então esse jogo contra o Internacional só vai dar para avaliar alguma coisa, é o comportamento dele na leitura do jogo durante o jogo, né? Nas substituições e tal. E se ele for feliz, a gente tem condições sim de superar o Internacional. Amanhã, no vídeo de pré-jogo, eu vou falar das eventuais escalações. Hoje eu não quero falar sobre isso porque eu não tenho certeza se o Dorival Júnior vai dar o treino. Então não sabemos o que ele pode aprontar para o jogo do Inter. Mas amanhã, se ele der o treino, eu já vou ter condições de imaginar, olhando o que ele vinha fazendo no Ceará e o que ele fez no Atlético Paranaense, como é que ele montaria a sua equipe para enfrentar o Internacional. Então é isso, galera. Por hoje é só. Esperamos então que o Dorival consiga salvar esse momento do Flamengo e até a próxima. Não esqueça, dê o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Até lá, galera!